Esse vídeo tem a finalidade de fazer um esclarecimento aos amigos que acompanham aqui o nosso conteúdo no Instagram, nas mídias sociais, enfim, e que gostam do que a gente produz, compartilha, e faço em ato de amizade por vocês mesmos, não que eu tenha que fazê-lo. Eu não me sinto na obrigação de publicar por publicar, mas porque todo ato religioso, espiritual tem um efeito público e, claro, eu me preocupo sobretudo com a fé, a espiritualidade e a condição humana de todos vocês aqui. E diz respeito à minha última participação no sábado na festa de Pessa, a Páscoa judaica, que eu compartilhei aqui com vocês de maneira tão aberta. E para dizer categoricamente que eu fui na condição única e exclusiva de católico apostólico romano, que é a minha fé. Eu sou católico, apostólico romano, e acredito que a igreja é a única porta da salvação. É a religião por excelência de Cristo, cabeça da igreja. E estive lá na condição de convidado. Davi, um grande colega aqui que organiza a comunidade ortodoxa judaica, sempre celebra, obviamente, ele na condição praticamente de rabino, né, na formação dele, e que me convida e eu participo, tento respaldo, claro, no santo magistério da igreja. Essa participação, porém, ela é participação numa celebração judaica como essa, ela atende a um caráter especial que a religião judaica goza dentro da realidade católica. O catecismo, em parágrafos como 839 ou 63, trata a religião judaica, por obviedade, como uma religião especialíssima, visto que é a religião que expressa a fé dos patriarcas e de todo o arcabouço religioso, base para a vinda do Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. O Velho Testamento, a antiga aliança não foi revogada, inclusive com palavras contundentes e claras sobre isso da boca do grande Bento XVI, que diz que há sim essa comunhão umbilical, né, profunda entre fé cristã e judaísmo, que o mistério, é parte do mistério da fé. O próprio São João Paulo II, que diz que a religião judaica ela é intrínseca à realidade cristã e não extrínseca. E um pouco mais moderadamente também nos lembra Papa Francisco sobre a religião judaica ter essa função especial na história da salvação cristã, justamente porque são nossos irmãos de fé, são nossos irmãos na Arca da Aliança, são nossos irmãos, e inclusive um dos sinais para a consumação dos tempos é que no fim dos tempos os judeus vão se converter em massa, e é preciso que nós os acolhamos. Então existe mesmo na própria tradição católica essa realidade judaizante. Existiam os não judaizantes, os que queriam se apartar mais do convívio com os judeus, embora os respeitassem, porque isso é um mandamento cristão, respeitar a todas as religiões na sua expressão civil e social, que cada religião tem o direito social de existir, mas especialmente a comunidade judaica por essa irmandade espiritual, embora eles não sejam formal e materialmente parte do corpo de Cristo, porque não são, obviamente, católicos. Mas o participei, e por outra razão também pessoal, porque eu tenho origem judaica, como todo paraibano tem sangue sefaradita, em algum nível, eu o tenho e tenho em grandes proporções, e orgulhosamente expresso isso. A parte cultural, étnica e racial, enfim, antropológica do meu ser tem essa vitalidade, tem essa realidade pulsando nitidamente e efervescendo nas minhas veias. E isso é uma dimensão importante do ser humano. O ser humano a expressão de sua vida religiosa, de sua fé, é a partir de onde ele está e a partir de quem ele é. Conhecer-se para amar, amar para conhecer o outro.
Então é preciso que esse ato realmente esteja em plena consonância, a fé com a história pessoal do ser humano. É preciso fazer uma ressalva. De fato, quando existe essa participação, ela é moderada, quando a gente participa de uma celebração mesmo judaica, para que a gente não possa aderir ao conteúdo religioso de orações que façam com que você se confunda com uma pessoa que não é católica ou aderindo àquela outra religião. Então, de fato, participar com uma ressalva, sem adentrar em orações mais íntimas, em orações mais formais, em uma adesão mais litúrgica, essa participação moderada e celebrativa, ela é permitida pelo catecismo e por todo o arcabouço do magistério católico. Essas adesões nas orações é que não é permitida. E por isso mesmo eu faço essa ponderação aqui, essa observação cuidadosa, de certa forma, essa advertência de que essas orações não podem ser aderidas pelo católico quando ele está num evento como o Pessa ou outro de caráter judaico, em que há essa maior liberdade de o cristão participar com essas ressalvas. Ele não pode passar do limite e adentrar o fenômeno da oração ali, que é feita por eles. Ele pode simplesmente observar, ele pode contemplar aquilo na condição de partícipe enquanto irmão ali na comunidade social e nos valores comuns ao judaísmo e ao cristianismo católico. Nessas condições, sim. Então, eu faço essa observação, essa ressalva de que no que tange às orações, a gente tem esse cuidado, os católicos que participam de celebrações, ao mesmo tempo que encorajam essa irmandade entre católicos e judeus, para que justamente nós estejamos unidos no propósito universal da salvação, e a salvação é para todos. E, sobretudo, a igreja em saída, buscando resgatar a todos, para que ela, a igreja, exerça o seu papel espiritual de ser o meio pelo qual nós conhecemos profundamente a pessoa de Cristo. E ela guiando claramente os desígnios de Deus aqui na terra. A igreja sendo essa guia, essa nossa porta da salvação, a nossa mãe salvadora e mestra que ela é. Então eu faço essa observação, reforço as palavras de Papa Francisco, dos jesuítas e de todos os místicos medievais, de que a amizade fraternal é um testemunho da fé católica, não só com os judeus, mas com todas as religiões em geral. Claro, tratando cada um religioso, né, na sua condição especial, seja a fé que ele professe, de maneira humana, porém com a distinção que lhe cabe, porque em algumas religiões não é possível ter essa proximidade como existe com o judaísmo, porque o judaísmo é a plataforma de onde o cristianismo floresceu, né? A base, é o terreno de onde a árvore cristã cresceu. E essa aliança antiga, ela não foi revogada, jamais foi revogada. Porém, a lei judaica se aperfeiçoou em Cristo, no amor, na caridade do Filho de Deus. Por isso que Cristo aperfeiçoa os 10 mandamentos e aperfeiçoa a fé de Abraão. Ele é a tradição judaica em nível perfeito. Ele é o próprio judaísmo perfeito, que é o catolicismo. O catolicismo é aquilo que o judaísmo queria ser desde o passado. Então eu faço essa observação e trazendo esse dever de que o cristão ele é um missionário, ele dá o testemunho e também não pode dar um contra-testemunho. Ele dá o testemunho de servir, ser católico em qualquer realidade, em qualquer circunstância,
ser inteiro, plenamente cristão em todos os contextos, absorver tudo que a experiência de vida nos traz, incorporar cada experiência humana e tirar aquilo que é ruim, ficar com aquilo que é bom, como diz São Paulo, né? E conservar aquilo que é essencial para a nossa salvação. Então eu faço esse apelo, faço essa observação, orgulhosamente participei do evento, na condição de partícipe, de convidado e de observador cultural, de estudioso também, e de irmão fraternal dos judeus na vida em comunidade, sobretudo os valores sociais e políticos, além dos espirituais, que nós compartilhamos, principalmente esse momento sensível que o Ocidente passa e que precisa de unidade espiritual. Ao mesmo tempo que eu faço observação sobre as ressalvas e o cuidado com que se deve participar um católico de qualquer celebração social com nossos irmãos, queridos irmãos judeus. É isso. Todo paraibano, ele é sefaradita. A celebração cultural, ela é um bem a ser respeitado, está no catecismo, está na tradição do magistério. E, enfim, é na diversidade que a unidade se encontra, que Cristo se encontra. Ou seja, o essencial da fé não elimina a diversidade, a singularidade de cada realidade, de cada nação, de cada comunidade, de cada povo. Então, nunca nós seremos iguais na expressão de nossa fé. E as tradições históricas, elas são o meio pelo qual nós conversamos e manifestamos o nosso amor para Deus. É a linguagem de nossa fé. A cultura é a linguagem da fé. E nós precisamos conservar a nossa cultura. Então, participar enquanto povo de uma celebração, até porque o Pessa não é só uma celebração religiosa, é uma celebração sociocultural, é uma celebração étnica, é um meio de exercício também da nossa catolicidade, porque o catolicismo é a religião, por excelência, universal e a única verdadeiramente universal. Então, eu trago esse testemunho do meu catolicismo irrevogável, irredutível e inexorável, ao mesmo tempo tendo cuidado de não demonstrar o contra-testemunho achando que eu sou católico e sou outra coisa. Eu só sou católico, mas sou um grande amigo do judeu de sangue também. É isso. Deus abençoe a todos, Nossa Senhora vos resguarde na fé.